Fala galera, estamos chegando à reta final desta primeira temporada de Alien Earth e vamos começar a falar sobre a segunda temporada porque saiu mais uma entrevista agora do Noah Hawley, o nosso querido criador e showrunner de Alien Earth, sobre a possibilidade da segunda temporada. A segunda temporada ela não está confirmada ainda, só que esses rumores dessa renovação eles estão cada vez mais fortes porque a série sim está tendo uma repercussão, a série sim está fazendo sucesso e a história sim está funcionando. Ou seja, tudo está ali, cara, colocado para que a gente tenha sim uma renovação por parte da FX, por parte da Hulu, onde aqui no Brasil a gente assiste pela Disney Plus, né? Ou seja, estou falando ali das empresas produtoras de Alien Earth. E galera, o Noah Hawley deu uma entrevista para Evolution of Horror, tá? Onde ele falou o seguinte, abre aspas. Sim, quer dizer, acho que tenho um destino em mente em termos de história, o que me permite saber qual é a história que estou contando e o que ela significa. E não sei quanto tempo leva para chegar lá. E aqui deixa eu abrir um parênteses meu, tá? Ele está falando sobre a história da segunda temporada. Fecha parênteses meu. Mas tenho uma noção de onde estamos indo em termos de ter sucesso. E sabe, a questão é, como podemos simplificar o processo para que você não precise esperar 3, 4 ou 5 anos por mais? Fecha aspas. Por que ele está falando essa questão de tempo aqui, tá? No final da entrevista dele aqui. Os streamings, eles mudaram a forma como as temporadas das séries elas são executadas e simplesmente estreiam para o espectador. Isso é algo muito ruim. Como é que funcionava, né? Cara, não precisa nem tão longe assim, 8 anos atrás, tá? Antes do mundo passar pelo que passou na pandemia ali. Que literalmente é onde se assistia Netflix, tu não tinha aquela potência toda que os streamings todos têm hoje para tentar, né, chegar no patamar que a Netflix conseguiu conquistar. Quando eram apenas emissoras de TV, tinha-se sim aquela regra de ter uma temporada de série por ano. E isso se perdeu. E a gente tem, pô, Stranger Things talvez seja, né, o maior sucesso que teve também, agora com sua última temporada, que vai ser a quinta, uma janela de 10 anos. A gente tem o caso de Ruptura, que teve a primeira temporada saindo ali em 21, a gente teve agora no começo de 25 a segunda, e tu não tem a menor ideia de quando é que vai ser a terceira, mesmo que ela está assim renovada. A gente tem casos que são muito preocupantes, por exemplo, The Last of Us. The Last of Us, primeira temporada, 2 anos atrás, para ser a segunda temporada esse ano, que teve sérios problemas também, né, na maneira como ela foi executada, a história ali em si, isso não só para quem jogou o jogo e está vendo a série, mas também para quem não faz a menor ideia do jogo, ou nem sabia nem que a história era do jogo, e que está vendo apenas a série, tem coisas na história que não funcionaram da maneira como eles colocaram na segunda temporada. E a terceira temporada, mesmo renovada, não se tem ideia de quando que ela vai lançar. Vai ser no mínimo uma janela de mais 2 anos. O público médio, tá? Que basicamente é aquela galera que não é ficcionada, como eu, como cada um de vocês está vendo esse vídeo aqui, por notícias e ir atrás de saber como é que tá a produção, tá gravando, não tá gravando, qual história vai ser, qual janela vai acontecer. O público médio que simplesmente vai sentar na frente da TV e assistir o episódio tal quando ele estrear, daqui a pouco ele vai passar por um momento de não lembrar mais o que aconteceu hoje na história. Porque ele viu aquilo há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então ele não vai lembrar detalhes. E isso sim é muito prejudicial para te manter o público fiel àquela obra ali. Então quando o Noah Hawley começa a falar sobre esperar 3, 4 ou 5 anos por mais, é algo que me dá um frio na espinha assim, gigantesco, entendeu? Porque o ideal sempre é tu ter algo muito próximo. Vou dar um exemplo da própria Hulu. Pela Disney Plus aqui no Brasil, a gente assistiu a primeira temporada de Paradise nesse começo de ano. A série fez muito sucesso, ela foi renovada durante a sua exibição da primeira temporada. Eles conseguiram acelerar tão o processo que ela já teve o início e o final das suas gravações da segunda temporada, que vai estrear assim no próximo ano, pela Hulu nos Estados Unidos e pela Disney Plus aqui no Brasil. Ou seja, tem como sim fazer. Vou pegar outro exemplo também que é muito importante, tá? A questão que tem, por exemplo, de Silo. Silo da Apple.
Silo também teve uma janela de 2 anos de diferença entre a estreia da primeira para a segunda temporada. A terceira e a quarta temporada estão sendo gravadas simultâneas para elas estrearem sem uma janela tão grande para que tu consiga concluir a história e também que tu mantenha o público mais próximo, mais fiel sobre o material que vai ser realmente apresentado. Ou seja, tem como sim tu trabalhar para que as coisas tenham uma proximidade maior nessa questão de tempo em relação ao público. Porque uma janela de 1 ano é algo que é muito mais, digamos assim, aceito, tá, para a memória de quem está assistindo a série, do que tu esperar 2, 3 anos, que daqui a pouco até o interesse mesmo da pessoa, não é nem questão da lembrança ou não, é a questão do interesse da pessoa de querer ou não mais assistir aquele material que ele assistiu antes. Então, esse ponto aqui, cara, é algo que me deixa muito preocupado, tá? E tem uma entrevista também do John Landgraf, tá? Que ele deu para Variety em julho de 24. E por que essa entrevista é importante, tá? Ele é o chefe da FX. FX que, né? Quando começa ali o Alien Earth, a gente sempre tem o login da FX aparecendo. Porque eles são, sim, a emissora, produtora de Alien Earth. E ele falou o seguinte, tá? Que a FX quer que o Noah Hawley se concentre em pelo menos escrever mais 2 temporadas de Alien Earth, antes de retornar para uma potencial 6ª temporada de Fargo. Por que Fargo é interessante aqui, tá? Também ser pontuado, porque o Noah Hawley também é roteirista de Fargo, tá? Que é outra série. O que o John Landgraf respondeu, tá? Noah Hawley está trabalhando intensamente na primeira temporada de Alien Earth, nesse momento. Essa entrevista era de 24. Estamos na pós-produção, conversando com ele e assistindo aos cortes semanalmente. Estamos bastante otimistas com Alien Earth e dissemos a ele que, supondo que Alien Earth retorne como esperamos, queremos que ele se concentre em escrever pelo menos 2 temporadas antes de retornar para uma possível 6ª de Fargo. Ou seja, se ele está falando 2 quando eles estavam ali na pós-produção da primeira, a gente já está falando de 3 temporadas de Alien Earth, tá? Então vai demorar um pouco, mas também tenho muito orgulho daquela série. Daí ele está falando em relação a demorar e orgulho de Fargo. Noah Hawley tem um talento extraordinário. Tivemos o privilégio de trabalhar com ele por mais de uma década em 3 séries diferentes. Eu mesmo adoro esta temporada, simplesmente amei, achei original, realmente comovente e engraçado. No final das contas, ele capturou o momento que estamos vivendo agora de uma forma muito comovente. Aqui ele está falando em relação também a Fargo. Então, galera, o que o The Direct encerra a matéria aqui, que é um ponto interessante pra gente, tá? Que histórias a segunda temporada pode explorar de Alien Earth? E eles colocam o seguinte, tá? Uma potencial segunda temporada poderia trazer ainda mais detalhes surpreendentes sobre o xenomorfo, o que poderia mudar a experiência de assistir quando os fãs pudessem assistir novamente aos vários filmes de Alien desde 79 até o Alien Romulus de 2024. A primeira temporada também sugeriu uma iminente guerra corporativa entre as 5 corporações, com um confronto entre a Weyland-Yutani e a Prodigy no centro das atenções. A segunda temporada pode revelar as outras 3 corporações. Isso aqui, cara, é algo que eu vejo muito acontecendo numa potencial segunda temporada. Acho que eu falei isso na crítica lá do 5º episódio sobre que, né, eu botei até no título da crítica ali, pô, tudo é pelo poder. E ali, se tudo pelo poder, tem algo que tá assim, ó, sempre no subtexto, quando começam a conversar sobre o Weyland-Yutani, sobre a Prod, sobre as outras corporações também, que elas daqui a pouco vão aparecer dentro da história de Alien Earth pra frente. E nesse pra frente, como tá tão centrado na Weyland-Yutani e na Prod, nessa parte agora de primeira temporada, a gente vai ter também, assim, quem está na liderança de cada corporação, o que cada corporação realmente quer, e ter realmente essa guerra toda pelo poder ampliada e a gente ter esse desenvolvimento das outras corporações também. Vamos seguir aqui, ó. A segunda temporada pode revelar as outras 3 e ver o que elas estão fazendo em sua corrida pela imortalidade. Uma segunda temporada também poderia expandir a evolução e a crise mental de Wendy como híbrida, considerando que a primeira temporada sutilmente insinuou sua reviravolta sombria depois dela parecer ter afinidade com os xenomorfos.
Embora Wendy seja uma protagonista, algumas teorias afirmavam que ela poderia eventualmente se transformar na grande vilã em temporadas futuras, porque a sua capacidade de se comunicar com os xenomorfos poderia corrompê-la por dentro. Cara, isso aqui é algo muito interessante, entendeu? De fazer uma quebra completa de uma expectativa também e tu levar a trama para um outro caminho. Como começa a ser também invertida a questão do Morrow, entendeu? Por mais que muitos defendem que o Morrow é realmente um vilão, eu já tenho assim uma vírgula em relação a ele. E se eles invertessem essas questões da Wendy com o Morrow, também seria algo muito interessante. As possibilidades, obviamente, que elas são muito amplas, até porque a gente está cogitando algo sobre uma temporada que não teve ainda seu encerramento pra gente. Faltam 2 episódios. Depois, né, que a gente concluir o 8º episódio, a gente vai poder teorizar de uma maneira muito mais clara o que pode acontecer no futuro. Só que nesse momento, esses pontos aqui são pontos, cara, que são muito interessantes também. Galera, coloque embaixo nos comentários. Querem ou não querem uma segunda temporada de Alien Earth? Gostariam que ela viesse breve? Aceitariam se ela demorasse realmente 2, 3 anos para acontecer? E o que acham também aqui dessas ideias que o The Direct tem sobre o que pode acontecer numa potencial segunda temporada de Alien Earth? Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.